Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse quarto trimestre de 2015 estudando as revistas da CPAD com o tema O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem aí como título A Queda da Raça Humana. E nós vamos ver aí na parte 1 o paraíso no Éden. Tópico 1, cultivar a terra. Tópico 2, guardar o Éden. Na parte 2 nós vamos ver a tentação no paraíso. No tópico 1, o agente ativo da tentação. No tópico 2, o agente passivo da tentação. Na parte 3, nós vamos ver aí o juízo de Deus. No tópico 1, sobre a serpente. No tópico 2, sobre a mulher. E no tópico 3, sobre o homem. Nosso textuário está em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E a verdade prática diz: o pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Então você vê aí a entrada do pecado no mundo. Então, por um homem, através de Adão. Veja bem que a Bíblia não diz através de Eva, mas através de Adão. Eva foi enganada, mas Adão não. Adão, quando Eva oferece a ele o fruto que ele não poderia comer dele, então ele come. Então ele está desobedecendo a ordem direta de Deus para ele. Então a Bíblia é bem clara em dizer: por um homem entrou o pecado no mundo. E através desse ato pecaminoso do homem, então a morte entrou no mundo. Então aí entrou as doenças, entrou aí o trabalho pesado, o envelhecimento, até que então isso tudo levou o homem à morte, à separação de Deus para sempre. Então, ao morrer o homem em pecado, ele está separado de Deus para sempre. Mas graças a Deus que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que é chamado o último Adão. Então, se através do primeiro Adão nós morremos, nós fomos condenados à morte, nascemos com a semente do pecado, vinda do primeiro pai Adão, assim Jesus Cristo veio, Filho de Deus, o último Adão, veio à terra para que todos que nascem através dele, veja bem, um novo nascimento. Então morre-se para o pai Adão e vive-se agora para o pai Jesus. Então Jesus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, é um novo nascimento. E agora da semente santa, da palavra de Deus. Então morremos para aquela semente maligna que vinha de Adão. Agora nascemos para Deus, no reino de Deus. Então nascemos de novo. Então em Cristo, o último Adão, nós vivemos. Ele trouxe vida, vida e abundância, vida eterna. Ele trouxe salvação. Então ele trouxe a comunhão com Deus. Ele trouxe a reconciliação do homem com Deus. E tudo isso ele fez levando sobre ele nossos pecados, dores, enfermidades. Tudo que o pecado trouxe sobre nós de condenação, de maldição, tudo isso Jesus pegou sobre ele e levou na cruz do Calvário. Assim nós somos lavados, purificados do sangue de Jesus. E o seu corpo nos trouxe benefício físico. Então nós agora somos uma nova criatura, filhos agora de Deus e não de Adão. Vamos ver então a nossa leitura bíblica, que está exatamente aí na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, do versículo 12 ao versículo 19, que diz o seguinte: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Deus, aleluia. Veja só, vamos tentar explicar isso mais ou menos para você entender. Se nós pegarmos um ovo de águia e colocarmos no ninho de uma galinha, então a galinha está chocando vários ovos. Agora nós colocamos um ovo de águia no meio dos ovos de galinha. O que vai nascer? Então nós sabemos que vão nascer ali os pintinhos da galinha, mas aquele ovo de águia vai nascer uma águia. Então eles vão começar ali a andar no terreiro, né, junto com a galinha, vão começar ali comendo as coisas que tem ali no terreiro, vão andar juntos ali, a águiazinha com ali os pintinhos todos ali juntos. Agora o que vai ocorrer? Um dia a águiazinha vai descobrir que ela consegue voar. Então ela vai bater as suas asas e vai subir, vai embora. Porque a natureza dela é diferente. Ela nasceu para voar. Ela não nasceu para andar aqui no chão. Então, ela vai atender aquilo que está dentro dela. A semente que está dentro dela é de águia, não é de galinha. Então ela vai voar, vai embora. Então veja só. Quando Adão pecou, o que Satanás queria com Adão? Satanás queria roubar de Adão o que ele desejava mais. E o que ele mais deseja? A imagem e semelhança de Deus. Ele queria tirar do homem a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele queria ser igual a Deus, ele queria subir até acima de Deus. Então ele queria roubar do homem essa imagem e semelhança de Deus. Então o que ele vem? Ele vem com a tentação para derrubar o homem. Ele tenta Eva, mas a visão dele é Adão. O objetivo dele é Adão. Como é que ele tenta as pessoas? Como é que ele faz com que as pessoas pequem? Então isso é simples, está escrito na palavra de Deus. Então através da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, como está escrito aí na primeira epístola de João. São assim que todos são tentados. E Tiago diz, quando você for tentado, não diga que está sendo tentado por Deus. Não. Quando você está sendo tentado é porque o diabo já sondou você. E ele descobriu que existe uma brecha, existe um ponto fraco. Então ele vem atacando exatamente esse ponto fraco. Ele vem olhando por qual porta eu poderia entrar naquela vida. Então ele vai sondando você. É o dinheiro, ou é o sexo, divertimentos, o que será? Então ele vai estudando.
E ele vem então com a tentação naquela área que ele viu que você é mais fraco. E uma curiosidade, a Eva quer o quê? Uma curiosidade. Primeiro ele a chama e pode ver que ele diz, olha o fruto. Então essa atração que entra pelo olho. É a palavra concupiscência, que quer dizer ambição, desejo. Então, quando ele diz olha, Eva olha para o fruto. E vê o quê? Que ele é desejável, é bonito. Então ele provoca desejo. É assim que Satanás faz. Primeira coisa é esse olhar, é atentar para a coisa que vai ser desejada. O primeiro passo aí é sempre esse olhar para essa coisa. Por isso que as vitrines da loja, a loja fecha, mas está lá o vidro para a pessoa passar e desejar o que está ali. Então é uma atração dos olhos. Por isso que no adultério, por exemplo, primeiro o que? O homem olha para a mulher e fica ali o que? Olhando com o olho parado. Então isso aí já é o que? A entrada, é a primeira porta que está sendo aberta, está sendo oferecida por Satanás. É o olhar para desejar. Então a segunda porta, é a vontade de experimentar aquilo que você olhou e desejou. Agora você vai ter o desejo de experimentar. E esse experimentar, então vai atingir os sentidos. Olha bem, o olhar atingiu um sentido, que é o olhar para desejar. Se a pessoa for cega, como é que o Satanás vai fazer? Então ele vai se atrair pelo quê? Então vai se atrair do quê? Pelo cheiro, né? Veja só. E se não for pelo cheiro, pode ser o quê? Pelo toque, pelo tato. Então Satanás vai fazer o quê? Ele vai atingir os 5 sentidos que nós temos no nosso corpo, né? Então nós temos o quê? Aí a visão, a audição, temos aí o olfato, temos aí o paladar e o tato. São 5 sentidos. Então ele vai usar aí os sentidos, vai atingir a pessoa. Então, se foi o olhar, então atingiu através do olhar, do olho, da visão. Aí ele vai passar para a próxima etapa. A próxima etapa é o quê? Experimentar. Então ele vai passar para o toque, né? Ou aí invocando aí também o cheiro. Então aí vai o quê? O homem começou a olhar para a mulher, ele atentou, olhou, viu que é desejável. Agora ele vai procurar tocar. Agora ele quer cheirar, tocar. Então é o passo seguinte. Então veja só, a Eva fez o quê? Agora eu quero o quê? Tocar. Satanás diz, toca. Pega. Experimenta. É gostoso. Então ela tinha visto que era bonito o fruto. Agora deu o desejo de comer, de experimentar. Então primeiro ela vai pegar. Então, veja bem que já foi atingida aí na visão, agora vai no tato, né? Tem ali também o cheiro do fruto, então ela vai sendo atraída. Então agora ela está escutando a voz de Satanás. Olha aí, está envolvido a audição. Ela não poderia estar conversando com aquela, vamos dizer que é serpente, uns dizem que é serpente, outros dizem que é macaco, mas vamos dizer que é serpente, como está traduzido na Septuaginta, e a maioria seguiu essa ideia. Mas veja bem, se ela viu a serpente falando, ela já deveria ficar de sobreaviso, fugir da aparência do mal. Serpente não fala, só o ser humano que fala. Mas vamos dizer que Eva foi enganada porque ela achou que a serpente falava, ela não conhecia tão bem como Adão as coisas, não tinha ali a conversa dela com Deus todo dia, era com Adão. Adão tinha experiência com Deus, Adão conhecia mais a vontade de Deus. Vamos dizer que seja assim.